encargo de consciência. Eu tinha conversado com o Rafa na noite anterior e falei pra ele, amanhã eu vou levar a Agnes no hospital pra tirar um raio-x, né, ver o que o médico diz desse cansaço, dessa tocinha, mas nada que precisasse de ir pra uma internação. Chegamos ali no hospital do servidor municipal, né, aí a médica eu entrei antes de entrar no hospital pra vocês verem como é que a gente tava tranquilo, né? Eu entrei com a minha mãe, a gente almoçou antes, falou, vamos almoçar antes, né? Pra gente não ficar com fome lá dentro do hospital. Olha a bagunça aí, menina. Isso, certeza que é, certeza. Virou mãe agora. Jesus, toma conta. Aí o que acontece? Quando nós entramos ali pro hospital, a médica já pediu um raio-x, já fez uma medicação com ela. Aí ela identificou que ela estava com o pulmão direito totalmente prejudicado. Aí ela fez uma medicação nela e pediu um novo raio-x. Aí ela falou, olha, eu vi ela conversando com a enfermeira, ela falou, nossa, mas essa situação aqui nem era pra essa menina estar desse jeito. E eu ouvi, eu tava do lado de fora da sala e as duas conversando dentro do consultório. E ela falou, senta com ela aqui. Aí veio um jantar, isso já era quase umas 6 e pouco, assim, passou do dia, passou a medicação e a saturação dela estava muito baixa. E ela bem, né, olhando para os lados, e dando risadinha para um, risadinha para outro, no meu colo. Só que aí foi passando a tarde, foi esfriando, né, aí veio jantar para mim e para ela, e a médica falou que não era para dar nada para ela comer, que ela não tinha condições de comer. Eu falei, nossa, né, por que não tem condições de comer? Mas tudo bem, comi o meu e dela, né? Aí tudo bem, eu estava em condições perfeitas. Jantei, aí eu falei pra minha mãe, olha, eu acho que a Agnes não vai embora hoje. Minha mãe, imagina, a menina tá boa, não é pra isso tudo não, Lídia, será? Falei, não, vamos. Aí a médica veio, me confirmou a internação, né? Falou, olha, ela me explicou, não tem como, a gente pediu um raio-x, mas vamos levar pra internação, pra acompanhar. Mas até então, a Agnes acordada no meu colo, né? Tava meio um pouco chorosa, mas pelo dia inteiro no hospital. Mas o que aconteceu? Quando nós subimos para a internação, era uma média assim de 7h30, 8 horas. Né? Minha mãe já tinha ido embora. E quando eu cheguei nos quartos, tinha uma enfermeira com o meu jantar na mão e eu com a bolsa e com ela no colo. E eu estava na porta, aí estava a transição de médicos, a troca de plantão. E eu estava do lado onde os médicos fazem o plantão assim na ponta, essa coisa toda. Aí um médico que veio, ele falou assim comigo, mãezinha, tá internando agora? Aí eu falei, tô chegando agora. Aí ele me perguntou qual que é a causa. Eu falei, ela tá com um pouco de bronquiolite. Aí ele olhou pra ela, aí ele assinou e conversou com a enfermeira que tava junto comigo. Falou, qual que é a causa? Aí ela pegou e mostrou o tablet com o raio-x dela. Aí ele olhou, ele falou, eu posso levantar a blusa dela? Eu falei, pode. Aí ele levantou a blusa dela, baixou, aí ele falou, falou pra enfermeira, ela não tem condições de ficar aqui. Aí ele me deixa só fazer a troca do plantão e você já traz ela. Aí ele me falou, mas eu não, falou pra mim nessa ocasião, ele falou assim, eu não sou pediatra dela, tá? Eu sou intensivista, mas eu vou tentar passar o caso pra médica, pra pediatra que vai acompanhar, mas você já segue essa enfermeira. Aí eu olhei assim, quando eu já conheci o corredor, né? Porque eu fiquei internada lá com o César, né? E aí eu cheguei, a gente já foi pra UTI direto. E entrei pra UTI, tinha um bebê na parte da frente da UTI, no primeiro quarto, e eu fui pra unidade a máxima de intensiva. E entrei pro quarto, onde só tinha, tem a UTI que tem os 3 berços, e tem o berço que fica isolado. A gente foi pro isolamento. Aí eu olhei assim, eu falei, bom, de repente porque o hospital tá mais vazio, ó que inocência, né? Aí eu fui para aquele quarto, aí veio uma médica, me chamou e falou, deixa ela com a gente que a gente vai preparar ela. E o doutor Paulo pediu para conversar com você. Quando eu fui para fora, fui jantando, tava com o prato na mão, do jeito que eu tava, eu continuei comendo. E fui embora, fui comendo. Eu falei, não, pode ser. Ela falou, deixa eu abrir a bolsa. Quando eu fui falando ali, né? E o médico me falou, olha, a gente vai sedar a Agnes, vou precisar entubar ela, porque a situação dela é bastante grave, né? O pulmão dela está totalmente comprometido, e a gente vai tentar salvar o pulmão esquerdo. Aí eu olhei, eu falei assim, mas tem uma previsão de alta? Aí ele falou, não mãe, a gente vai entubar ela. Aí eu fiquei assim olhando, eu falei, então tá bom. Aí eu falei, eu posso sentar ali? Não, continuei comendo. Aí o médico falou, bom, ainda bem que a mãe tá tranquila, né? E falou, seguiu, aí entrou aquela equipe toda pra sedar ela, e ela demorou pra receber, o organismo dela não aceitou bem a sedação, né? Eles tiveram que aumentar uma carga de sedação e entubou. Era 22 horas ela estava entubada, né? Aí tive que ligar pra família, liguei pra minha mãe, avisei pro meu pai, até ligar pro Rafael em
Belém do Pará para avisar para ele, para falar toda essa situação, mas não tem como falar que tá tudo bem sem estar, né? E nisso ficamos 9 dias, né? Desse dia, do dia 9 até o dia 17, ficamos ali na intubação, né? E nesses dias todos aí, foi o tempo que Deus tratou conosco, falou, aí eu tive até algumas pessoas que foram batizadas ali naquele dia, a gente estava em contato ainda, né, por alguns dias de batizado, então os irmãos sabem que eu faço esse trabalho de discipulado, e para algumas pessoas eu nem tinha falado que eu estava no hospital, né, os que eram recém-batizados eu não falei, né, então todo dia 6 da manhã a gente tinha o propósito de conversar no telefone, então eu estava no hospital lá com eles, estava olhando para a Agnes lá piscando e conversando com eles, eu falei, meu Deus do céu. E aí uma enfermeira até depois de alguns dias, né, que a gente já conversando, ela era até da igreja nossa do Braz, ela falou, nossa Aline, agora que eu entendi por que você está nessa tranquilidade, você é das nossas, né, porque assim, não tem como, aqui tem dia que a gente tem mãe que a gente não consegue manter a mãe aqui, a gente trabalhando. Aí eu falei, olha, o máximo que eu podia fazer era dormir, eu peguei e tentei dormir, né, mas aí depois quando vai passando os dias que você vai percebendo, né, no meu caso que eu fui percebendo a gravidade da situação, mas aí quando Deus fala pra gente, né, é o que diz a palavra aqui. O Senhor, Ele trata os nossos corações, mas Ele não nos toma como surpresa. Né? Quando Deus me falou naquele dia que Ele ia restabelecer a saúde de quem eu achava que estava perdido, porque na situação da Agnes ali, não tinha, era uma situação extremamente grave. Uma por ela ser ainda muito pequena, né, não tinha 1 ano ainda na ocasião, ela foi acometida por meningite bacteriana, ela teve contato com essa bactéria, coberta por vacina, né, mas ela teve aquela porcentagem que a vacina não cobriu. Né, então, assim, a bronquiolite com a meningite bacteriana e com essa baixa da imunidade, ela teve ainda um contato com uma cepa de coronavírus. Então, assim, foi uma situação muito grave, muito grave. Né? Mas naquele sábado, quando o Senhor ele nos alerta com algumas coisas, né? Quando a gente vem para a casa do Senhor, que a gente fala, Senhor, fala aos nossos corações, né? Abra os nossos ouvidos para que eu possa ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Né? Naquele dia o Senhor ele confirmou um projeto, mas ele não só confirmou o projeto de que eu estaria acompanhando ali essa equipe, mas o Senhor ele falou, olha, vocês vão passar por essa situação de saúde, mas vai passar. Né? O Senhor ele não nos falou que ia perder, que ia ter morte, nem nada disso. Mas o Senhor, Ele nos falou, na primeira noite que eu acordei ali na madrugada, eu olhei para ela, por um momento eu olhei assim, que eu vi tinha 6, toda noite tinha 5, 6, fisioterapeuta, enfermeira, técnico de enfermagem, tirando o médico intensivista, eles sempre estavam ali, eu não tinha contato com a Agnes, nada, só olhava para ela assim, ela não... eu tenho algumas fotos que eu tirei do tempo que ela estava ali, eu não tinha assim contato nem de trocar, nem de mexer, nada. Eu ficava no quarto com ela dormindo. Eu dormi muito lá. Eu aproveitei para tirar os atrasados, né? Porque quem tem um bebê recém-nascido sabe que a gente quase dorme, às vezes não dorme, passa a noite acordado, nem sabe quando dormiu, né? Mas ali eu aproveitei e tirei os atrasos do sono. Mas assim, eu olhei por um momento, eu tive aquela dúvida, eu falei, nossa, será que eu vou enterrar outra criança? Por um momento, mas aí na hora eu pensei, eu falei, não, Deus falou que ia restabelecer a saúde de quem eu achava que estava perdido. E o Senhor, Ele restabeleceu de uma maneira. Aqueles dias que eu estava ali, eu tive a oportunidade de ver outras situações, né? Tinha ali uma mãe de um bebê chamado Benício, que está 1 ano e 8 meses ali, irmãos. Ele tem uma doença degenerativa que ele não tem perspectiva nem de sair dali do hospital. Né? E aquela mãe e o pai, eles estão ali há 1 ano e 8 meses. De dia, de noite, a criança piora, entuba, desentuba. E não tem. E eu fiquei assim olhando e Deus mostra. E aquela mãe, no dia que eu cheguei, a enfermeira até falou, hoje ela está muito angustiada. Né? Mas nos dias que eu tive a oportunidade ali de conversar com algumas mães que entravam e saíam na UTI, e eu ficava ali naquela situação, né? Mas Deus ele sempre falava, vou restabelecer a saúde de quem você acha que estava perdido. Glória a Deus! Quando aquele médico ele falava, Dr. Paulo Sérgio, ele falava, olha, a situação da Agnes é assim, nós temos aí a perspectiva, né? O diagnóstico de ficar com sequelas pulmonares, com tantas coisas por contato da meningite bacteriana, ou até mesmo assim, se no caso de sobrevivência tem
ela teve muitas sequelas pulmonares, muitas vezes até cerebrais, né? Mas o Senhor, Ele tratou de uma maneira tão especial que nós ficamos ali 17 dias ali no hospital, né? No 10º dia ela estubou, saímos da intubação, ficamos ali mais alguns dias no quarto, né? Mas o Senhor, Ele cuidou. O dia que a Agnes saiu da UTI, que fomos pro quarto, que ela ainda estava naquele processo de muita medicação, que ela não estava nem me reconhecendo ainda, né? Estava muito ainda, é o que a gente fala, que a criança está muito medicada ainda, né? Ela saiu com uma aparência como se nada tivesse acontecendo, né? Comendo muito bem, dormindo muito bem, né? Mas aí naquela situação, quando chegou em casa, da mesma maneira, né? E graças a Deus, o Senhor, Ele, na sua palavra, Ele diz, né? Aqui no Salmo, o Senhor, Ele nos convida a louvar, Ele nos convida a louvar e Ele nos convida a confiar, né? Muitas vezes a gente tem tantas coisas como perdidas, né? Nós temos, a gente vem, louva ao Senhor, recebe a palavra, o Senhor fala, olha, estou com a igreja, estou com você, estou fortalecendo, estou tratando, estou curando, estou cuidando da sua casa, da sua família, estou tirando vícios, estou tirando o que não, carrapichos, coisas que impedem o Senhor de trabalhar na nossa vida.